Oi, preciosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui novamente no canal, vim gravar mais um vídeo aqui para vocês. E para quem não me conhece, eu me chamo Maria Luísa e aqui no canal eu compartilho com vocês sobre a minha caminhada na fé. E hoje eu vim compartilhar com vocês algo que eu vivi nesses últimos dias e que o Senhor falava fortemente no meu coração para trazer aqui para vocês, né, no canal. Porque quando a gente vê, né, eu digo por mim, porque quando eu via pessoas testemunhando daquilo que Deus tinha feito na vida daquela pessoa, sempre me trazia no meu momento de deserto um ânimo para eu permanecer, para eu continuar. E durante esses últimos dias, a palavra que ressoava, né, na minha mente, não saía da minha memória, é aquilo: você viverás como quem sonha. Porque nos últimos dias eu vivi que parecia que era um sonho que eu estava vivendo. Durante muito tempo eu passei por momentos de muitas lutas, muitos desafios e por vezes a gente acha, né, que o Senhor ele esqueceu da gente, que a gente não vai, né, viver uns momentos de alegria. E quando a gente está vivendo, né, aquele momento de alegria, a gente fala: meu Deus, parece que eu estou sonhando. E foi exatamente isso que aconteceu comigo nesses últimos dias. E para resumir aqui um resumo, né, depois eu vou trazendo para vocês mais, né, sobre esses momentos que eu vivi. Nesses 2 últimos finais de semana, eu viajei para minha terra natal, né, no Piauí, e também para a terra do meu esposo. E a gente sonhou muito com essa viagem, de viver esse momento, mas era algo que tava muito, não tava, nós não estávamos conseguindo. Mas eu sempre orava e colocava nas mãos do Senhor que eu tinha um desejo, né, de viajar com meu esposo, de viver esse momento de alegria, porque a minha família está toda no Nordeste e, e eu moro aqui em São Paulo, né? Eu já tive meus irmãos morando aqui, mas eles já foram embora, então só eu moro aqui em São Paulo com meu esposo e meus filhos. E a gente sente saudade, né, de estar próximo dos nossos, de viver momentos de alegria. E não é coisa de 1 ano, 2 anos, né? A última vez que eu fui lá vai fazer 4 anos. Foi um momento que não foi muito fácil, foi um momento em que eu fui lá, mas que meu pai veio a falecer, né? Eu tinha saído, ele não tinha falecido, ele estava apenas doente e ele acabou vindo a óbito, né? Então já vai fazer 4 anos que eu fui lá e não foi num momento assim de viver esses momentos assim de alegria, porque querendo ou não é um momento de dor. E eu viajei sozinha, deixei meu esposo e meus filhos. E a gente acabou indo na minha cidade já em 2015 que a gente viajou. Porém, também foi um momento em que o meu cunhado, ele acabou falecendo. Então, também a gente não acabou não vivendo assim um momento de alegria, reunir a família, brincar, dar risada, porque querendo ou não a gente estava de luto. Então, fazia aí mais de 10 anos, né, que a gente tinha viajado. E a gente queria muito poder fazer essa viagem. Porém, a gente não conseguia ir. Mas eu sempre orei e coloquei nas mãos do Senhor esse desejo, essa vontade de estar com a minha família, de poder abraçar, poder brincar, poder estar reunido. E o Senhor preparou, né, esse momento e a gente viajou e foi um momento incrível, foi momentos que eu cheguei a pensar, eu falei assim: Senhor, eu acho que eu estou vivendo um sonho, eu acho que eu estou sonhando. E foi momentos incríveis que a gente viveu, de estar com a família reunida, de rever as pessoas que a gente ama, de sentir aquele abraço, aquele carinho. E por algum momento eu pensei, meu Deus, eu estou sonhando, vivendo esses momentos de alegria. Porque quando a gente vive vários momentos de, de incertezas, de dores, a gente acaba imaginando que a gente não vai viver, né, esses momentos de alegria. Só que como diz a palavra do Senhor, né, há um momento
há um momento para tudo, né? Então, há um tempo de se alegrar, há um tempo de chorar, há um tempo para tudo, né? Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer. E ele também fala na sua palavra, né, que um dia, eu não sei se é no Salmo 126, mas ele fala, um dia você viverá como quem sonha. E hoje eu resolvi trazer isso para vocês, né, aqui no canal, porque muitas pessoas às vezes também estão passando por momentos difíceis, e não é coisa assim como eu falei para vocês, já vai fazer mais de 10 anos, né, que a gente tinha viajado assim em momentos de férias, de diversão mesmo, não um momento de dor, né? Vai fazer 4 anos que eu tinha ido, mas não foi um momento de alegria, eu fui sozinha também. Então, esse foi um momento de diversão, de alegria, de festa. E, e eu resolvi trazer isso, né? Porque quantas vezes a gente está passando pelo momento de deserto e a gente acha que a gente não vai mais sorrir, que a gente não vai mais se alegrar. Mas o Senhor é aquele que tudo vê. Ele ouve cada oração que a gente faz. Ele escuta muitas vezes, como eu falo, até as nossas lágrimas, porque muitas vezes eu chorei, né? Eu chorei querendo viajar, eu chorei de saudade, eu chorei querendo um abraço. E, e o Senhor ouvia cada lágrima, cada oração, porque eu não deixava de orar, eu continuava orando e colocando nas mãos deles, porque eu sabia que um dia, né, o Senhor ia preparar, né, no tempo dele, não é no nosso tempo, porque se fosse no meu tempo eu teria ido há muito tempo, mas a gente que confia no Senhor, a gente tem que saber que tudo é no tempo do Senhor, a gente não pode querer muitas vezes fazer as coisas sendo que ainda não é o momento, né? A gente que confia no Senhor, a gente tem que fazer quando a gente sabe que é a vontade do Senhor também, né? Então hoje eu vim aqui falar para vocês, para você, que um dia você também viverá como quem sonha. Um dia você vai achar que está sonhando, né? De viver aquilo que você orou a Deus, que você pediu a Deus. E porque é assim que ele faz, né? Ele vai trabalhando na nossa vida, ele vai agindo naquilo que é o nosso impossível. E eu vim aqui para te dizer que continua colocando aos pés do Senhor. Não importa o tempo, não importa o que você esteja passando, não desiste de acreditar, não desiste de esperar no Senhor, porque quem espera nele sempre alcança, quem espera nele jamais sairá decepcionado. No início do ano, porque o Senhor ele sempre fala comigo em sonhos, né? E no início do ano eu tinha tido um sonho que eu e meu esposo estava viajando de avião. E, e aí eu decidi comprar, né? A gente decidiu comprar a passagem pra gente viajar. Mas no meio desse percurso, os levantes se iniciaram para confundir aquilo que o Senhor já tinha me falado, né? Mas eu não desisti. E aí é que eu intensifiquei as orações, porque eu sabia que era uma promessa do Senhor. Eu sabia que o Senhor estava colocando os recursos, o Senhor estava preparando cada detalhe para que eu vivesse. E ali eu entrei em oração para que o Senhor cuidasse dos meus filhos que estavam ficando, né? Porque não deu para eles ir, porque eles já têm os trabalhos deles e para ir todo mundo é muito difícil quando cada um trabalha e nem sempre as férias, né, bate com as férias do outro. E eu intensifiquei as orações, eu orava e eu consagrava a minha viagem ao Senhor, eu consagrava a minha casa, os meus filhos que ficavam e eu pedia muito que o Senhor trouxesse, né, aquela paz no meu coração de que meus filhos ficavam, mas Ele estava cuidando. E ocorreu tudo como eu clamei ao Senhor, como eu orei, meus filhos ficaram bem, meus filhos não adoeceram, eu também fiz uma ótima viagem, vivi momentos abençoados. Então a gente sabe que é a mão do Senhor, né? E o inimigo, quando ele se levantou para tentar me confundir, eu falei: Senhor, o Senhor me conhece e eu te entrego tudo. Eu te entrego cada levante que se levanta para impedir os teus planos,
na nossa vida. E ali eu entrava em oração, né, colocando ao Senhor, porque às vezes quando o Senhor nos entrega algo para a gente viver, o inimigo também se levanta para tentar confundir, para tentar desanimar, para tentar dizer que não vai dar certo, que você fez a escolha errada, tudo isso. Mas quando a gente se coloca em oração e coloca nas mãos do Senhor e confia, tudo dá certo. Então vieram sonhos perturbadores e o Senhor logo me falou: isso não vem de mim, isso não vem de mim, confia em mim, né? Confia em mim. E ali o que eu fiz foi só me intensificar minhas orações, porque quando o inimigo se levanta, a gente tem que intensificar ainda mais as nossas orações, porque a gente tem que identificar a voz que vem de Deus e a voz que não vem de Deus. Porque o que vem de Deus, ele traz paz. E aquele sonho, quando eu tive aquele sonho, de eu viajando com meu esposo, eu senti uma paz no meu coração. E depois uma colega veio me dizer que tinha tido um sonho horrível, né, comigo, meu esposo, na viagem, e eu logo orei, entreguei ao Senhor. Falei: Senhor, o Senhor sabe de tudo. E eu sei que esse sonho não vem de ti, porque se fosse de ti, o Senhor falaria para mim, né, porque ele fala em muitos sonhos, né, comigo. E ali o Senhor logo já no mesmo dia, o Senhor usou uma pessoa para falar, né, que quando a gente está vivendo, próximo a viver as bênçãos do Senhor, o inimigo também tenta nos confundir, ele tenta trazer sonhos que não são do Senhor. E foi isso. E depois que eu cheguei, eu falei: eu vou gravar o vídeo para trazer aqui no meu canal, porque o testemunho do outro edifica a nossa vida. Muitas vezes a gente está passando por uma situação em que a gente acha que o Senhor não vai fazer na nossa vida e que o Senhor esqueceu da gente. Mas quando a gente vê um testemunho de algo que Deus fez na vida de um irmão, aquilo ali traz um renovo para a nossa vida, aquilo ali traz esperança. Então hoje eu vim trazer essa mensagem para que traga esperança ao seu coração, de que Deus é um Deus de promessa e aqueles que confiam nele jamais sairão decepcionados, porque ele vê cada situação. Lógico, não é no nosso tempo, é no tempo dele. A gente só precisa confiar e entregar nas mãos dele e atravessar as situações que muitas vezes ele permite, mas ele sabe de tudo que nos acontece, né? Nada é por acaso. Então, se essa palavra ela falou ao seu coração, se ela trouxe ânimo, ela trouxe esperança para você, se falou com você, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e envia para aquela pessoa também que hoje está precisando de uma palavra de esperança, uma palavra que traga ânimo, né, e força neste dia. Que Deus abençoe vocês, fique com Deus.